Oi gente, aqui é a Amanda do blog Through Some Words e hoje eu vim fazer a resenha do livro Palácio de Inverno, do John Boyne. Pra quem não sabe, o John Boyne foi o autor que escreveu A Menina do Pijama Listrado. Eu acredito que esse seja o livro mais famoso dele. E ele é muito conhecido por escrever romances históricos, então esse aqui vai ser um romance histórico que se passa na Rússia na época do czarismo. E vai contar a história do Georgi Danielovich Yashminev, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Só que ele é contado de uma forma um pouquinho diferente. Então, um capítulo vai falar da época em que ele viveu no Palácio de Inverno, né? E o outro capítulo vai contar um pouco da vida dele depois do Palácio de Inverno. E esses capítulos ficam sempre se alternando. Então, vai chegar uma hora aqui na narrativa que eles se encontram, os capítulos. Mas o livro é narrado em primeira pessoa. E, bom, basicamente o que acontece é que o Georgi, quando ele tinha uns... Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Eu simplesmente pronuncio assim porque eu não sei pronunciar, não sei falar russo. Então, se alguém souber e quiser me corrigir, eu vou ficar feliz. Mas, voltando. O Georgi, ele, quando tinha, se eu não me engano, seus 16 ou 17 anos, ele salva a vida do Grão-Duque da Rússia, que é o primo do czar, de um atentado. E ele vem de uma aldeia muito pobre, a família dele é toda muito pobre e tal. E aí, depois que isso acontece, ele é convidado pra fazer parte, tipo, como recompensa, né? Convidado pra fazer parte da Guarda Imperial, lá no Palácio de Inverno em São Petersburgo. E, basicamente, o que ele tinha que fazer era tomar conta do filhinho mais novo do czar, o Alexei. E enquanto isso está acontecendo, nos capítulos, né, na parte da história que vai falar da vida dele um pouquinho depois do Palácio de Inverno, ele já tá mais velho, já tá aposentado, tá morando na Inglaterra e cuidando da esposa que tá com câncer. Então, a história vai ficar intercalando nesses dois momentos. Bom, eu gostei muito, muito, muito do livro. Aqui a gente tem muitos personagens históricos, principalmente na época em que ele vive no Palácio de Inverno. Então a gente conhece o czar, né, Alex Nicolau II, Princesa Anastácia, que eu acho que Grã-Duquesa, na verdade, né? Grã-Duquesa Anastácia, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Da historinha da Anastácia. Rasputin, também outra figura muito famosa. E é muito legal. E assim, eu não sei, pelo menos os romances históricos que eu li, por mais que se passasse numa época assim, a gente nunca tem os personagens, tipo, históricos como um personagem importante na história. Por exemplo, A Menina que Roubava Livros. Você passa na época da Segunda Guerra Mundial, o contexto da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, essas coisas todas, judeu, nazismo. E tem Hitler, mas o Hitler não é um personagem da história, entendeu? Enfim, ele existe, tá ali, ele é citado porque faz parte do contexto, mas ele não é bem um personagem da história. E aqui, essas figuras aí, né, que foram importantes nessa época na Rússia, são partes da história. Então a gente tem diálogos do Georgi com a Anastácia, que inclusive é uma personagem muito, muito importante no livro, uma das principais também. Georgi com o Rasputin, a gente conhece o Nicolau, o czar, o filhinho do czar. Então, assim, a gente tem um contato, eles são personagens dessa história. Por mais que isso aqui seja um romance, não seja, não tenha acontecido mesmo, eles são eles são parte mesmo da história. Eu achei isso muito legal, assim, eu achei muito interessante e foi um ponto, assim, que me fez gostar bastante. Então não é só o contexto, a gente tem essas pessoas como sendo peças importantes aqui na história do personagem principal. E eu gostei ainda mais do que O Menino do Pijama Listrado. Eu acho que O Menino do Pijama Listrado é um livro que muita gente já deve ter lido e eu gostei muito, mas esse aqui consegue ser ainda melhor e é muito sensacional. Eu acho que quem gosta de romance histórico não pode deixar de ler O Palácio de Inverno, porque é muito bom. E a escrita do John Boyne é uma delícia, é o tipo do livro que você lê e você não consegue parar, porque é muito legal. A única coisa que eu achei assim, não é nem que eu achei ruim, na verdade, eu não achei ruim, mas que, assim, se fosse pra achar alguma coisa que eu, de repente, não gostei tanto, são que os capítulos são um pouquinho longos. Eu acho que capítulos longos acabam deixando a história com um ritmo um pouco mais lento, mas mesmo assim esse aqui foi muito bom. Então, e na verdade, assim, não teria como os capítulos serem curtos, porque um capítulo não dá continuação ao outro. Então, assim,
se ele tá contando alguma coisa que aconteceu, enfim, lá no Palácio de Inverno, naquela época que ele tava lá, o próximo capítulo que for falar da vida dele no Palácio de Inverno já vai ser outra situação. Então ele sempre inicia e finaliza aquela situação, né, enfim, aquela experiência lá que ele tá contando em um capítulo. Então, e vai dando continuação na história assim. É claro que faz sentido, não tô falando que ele tá contando momentos da vida dele aleatoriamente, mas assim, ele sempre termina e começa, e sempre começa, né, e termina o que ele começou a falar em aquela situação naquele capítulo. Então eu entendo que os capítulos sejam um pouco mais longos por causa disso. Eu acho que isso ficou meio confuso, acho que essa explicação ficou meio confusa, mas enfim. Bom, no geral, gostei muito, foi um livro 5 estrelas, com certeza entrou para os melhores da vida e eu recomendo muito. Eu acho que se você, mesmo que você não goste de romance histórico, esse livro aqui é muito bom, cara, muito, muito bom mesmo. A Rússia sempre foi um país que me intrigou bastante, assim como eu falo da Alemanha também, não sei se eu já comentei, mas a Alemanha também é um país que me intriga, então eu gosto muito de ler livros, romances históricos que se passam na Alemanha na época do nazismo. Mas a Rússia, na verdade, essa época específica da Rússia, né, do czarismo e tal, é uma época que me intriga bastante. Então eu achei muito interessante ler. E apesar de ser, como eu falei, ser um romance, então não é uma história real, a gente tem alguns fatos reais aqui. Então a gente tem aqui, eles contam como é que foi o fim da dinastia, né, Romanov, etc., que de fato aconteceu. E gostei muito. Esse livro aqui é sensacional, 5 estrelas, 1000 estrelas, se pudesse. Então eu recomendo muito, muito mesmo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha e que se você já leu esse livro, espero que você tenha gostado da leitura. E se você vai ler esse livro, eu espero que você goste da leitura. E quem quiser deixar aqui nos comentários, me contar o que achou, se também gostou ou não, eu vou ficar feliz de saber. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!